Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um hashtag seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Olá pessoal, no hashtag costurando de hoje, vamos costurar a mini saia com bolsos e barra de babado agora para a nossa Barbie modelo tal, usando o mesmo molde que aprendemos a desenhar, certo? Para nossa Barbie padrão. A gente já costurou o modelo para Barbie padrão e já aprendemos que o tecido que não tem elasticidade nenhuma, o molde só vai servir na Barbie padrão. Na Barbie tal, a gente vai precisar de um tecido que estique um pouquinho, que não seja malha, nem seja um tecido muito fino, nem muito mole. Então, a gente vai usar aqui, ó, um tecido de algodão com elastano, que é esse tecido aqui que a gente vai aproveitar. Já estamos aproveitando de uma calça, tá bom? Ele tem elasticidade, ó. Então, o nosso molde vai dar ótimo na nossa Barbie modelo tal. Tá certo? Ele é um algodão, não é muito grosso, também não é muito fino, certo? E tem elasticidade. Faz lembrar um tecido de brim com elasticidade. Eu não sei dizer exatamente o nome desse tecido, mas pra frente a gente vai dar uma vistoriada no tecido, no comércio, para saber o que o pessoal vai dizer em relação ao nome desse tecido, tá bom? Então, estamos aqui com todas as partes do nosso molde desenhados e recortados. Nós usamos a canetinha Bic para desenhar, mas o ideal é usar a canetinha em gel numa cor mais escura, certo? Por quê? Porque a canetinha em gel, ela não vai manchar sua boneca e nem vai borrar o seu tecido. Para quem não conhece a canetinha em gel, é esse tipo de canetinha aqui, que custa um pouquinho mais caro que a caneta Bic. Na verdade, 10 vezes mais caro, né? Porque eu comprei isso aqui por R$5. E uma Bic com 60 centavos a gente compra uma por aqui. Então, aqui temos a saia, o cós e temos aqui a barra que tá em 2 pedaços, né? Tá na posição que estica, então a gente tirou em 2 pedaços e temos o acabamento dos bolsos, tá bom? Vamos começar costurando essa barrazinha aqui. Primeiro, vamos emendar uma na outra, é lógico, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, uma de frente para a outra, vamos passar na máquina ponto reto número 1, para não descosturar fácil, e depois um zigue-zague para ele não ficar desfiando. Aqui a gente tem 2 opções. Se a gente quiser um babado grosso, então a gente não vai poder usar essa tira todinha de babado, tá? A gente vai ter que fazer menos. E se a gente quiser um babado mais delicado, a gente vai ter que fazer um abanhado aqui, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o ponto reto número 2. Vou dobrar aqui.
Eu vou dar uma leve esticadinha, que é para ele não quebrar o ponto fácil. Por assim a gente vai fazer o babadinho. Para fazer esse babadinho ficar ainda mais delicado, eu vou usar o caseador de botões, tá? Eu vou fazer todos de um lado só, num lado só. Eu vou costurar bem próximo da margem aqui, com ponto reto número 2. Aí você vai levantando e vai fazendo o franzidinho, tá? Sempre deixa a agulha dentro para poder levantar o calcador e fazer a nova dobra.
Pronto, a gente fez um babadinho. Não vai ficar exatamente igual a das outras sainhas, mas não deixa de ser um babadinho interessante, tá? Vamos reservar. Então, agora a gente vai costurar aqui o acabamento dos bolsos, tá? Eu vou dar um cortezinho aqui, outro cortezinho aqui. É só até o finalzinho do desenho do bolsinho, tá bom, minha gente? É só até o finalzinho do desenho do bolsinho. Aí eu vou pegar o TNT aqui, ó, e vou colocar assim. Vou prender com alfinete e vou fazer uma costura exatamente na linha do desenho. A mesma coisa eu vou fazer para esse bolsinho aqui. Pronto, aqui na máquina a gente vem, coloca aqui o calcador, ponto reto número 1 da sua máquina para não descosturar fácil e vamos costurar exatamente na linha do desenho. A mesma coisa a gente vai fazer pro lado de cá, tá? Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora aqui a gente vai cortar aqui, bem próximo da nossa costura. Aqui também, bem próximo da nossa costura. Cortamos com TNT e tudo, ó. Agora a gente vai passar o TNT para o lado correto, que é o lado de trás, né? O lado avesso. Assim, ó. Vamos prender com alfinete aqui. Assim, ó. E vamos passar uma costura de pés-ponto, ponto reto. Agora dessa vez será o número 2. Pronto, os dois estão costurados, tá vendo? Agora aqui a gente vai colocar o acabamento, tá bom? Vou colocar aqui o acabamento. Esse é do lado de cá. Esse aqui é do lado de cá. Aqui é assim, ó. Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo como vai ficar? Então, eu vou dar um pontinho aqui. E agora eu vou fechar o bolsinho aqui, tá? Vou usar o zigue-zague, mas você pode usar o ponto reto do mesmo jeito, tá bom, minha gente? Vai ficar assim, tá vendo? Mesma coisa. Aí aqui eu vou fazer assim, eu vou dobrar aqui exatamente na minha linha de costura desenhada e vou passar uma linha reta aqui, número 1, tá bom? Isso aqui só vai se desfiar, só vai desfiar esse pedacinho aqui do bolso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um zigue-zaguezinho aqui somente para reforçar. E a mesma coisa a gente vai repetir pro outro lado, tá bom? É só para não correr o risco de desfiar mesmo, tá? Aqui do lado de dentro não precisa passar aquela costura de pés-ponto aqui, não. Vamos repetir o mesmo processo para esse lado aqui e a gente volta com ele concluído. Pronto, os dois lados já estão concluídos. Agora a gente vai costurar aqui o nosso cós. Aí o cós eu fiz um zigue-zague aqui e vou pregar ele assim. Vamos usar o ponto reto número 1 da nossa máquina, tá?
e aproximadamente meio centímetro da borda para a costura. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dobrar o nosso cós para trás assim, ó. E vamos fazer uma costura aqui. Aí a gente decide, você decide se quer fazer uma costura diretamente aqui ou se você quer fazer uma costura à mão aqui. Eu vou fazer à mão. Pronto, costuramos o cinto e costuramos o zigue-zague aqui em toda a volta, tá bom? Então, agora a gente vai costurar aqui a nossa bainha, no caso a nossa barra. Aí eu vou colocar ela aqui, ó, de frente para o meu tecido, assim. Vou fazer essa costura primeiro à mão e depois eu passo na máquina, tá certo? Ó, quanto sobrou. Eu vou cortar aqui, tá bom? Ó, e vou costurar agora um pouquinho abaixo da minha costura do babado, tá bom?
Aqui dentro a gente não vai passar uma costura de pés ponto, não. A gente vai deixar assim mesmo, tá? Mas se você quiser fazer um pés ponto aqui, fique à vontade para fazer o seu pés ponto aqui, tá bom? Vamos agora fechar a nossa sainha. E para isso a gente vai provar na nossa boneca para ver o quanto a gente pode fechar. Notem que por ser malha, veja o quanto a gente tem aqui pra gente costurar. Pelo menos meio centímetro bem generoso, tá bom? Então é isso que a gente vai usar, meio centímetro bem generoso. Eu vou dar um ponto aqui, pra saia não ficar uma ponta em cima, outra embaixo. Ponto reto. Vamos começar a costurar daqui na bordinha e aqui a gente entra aproximadamente 1 centímetro. Vamos tirar do avesso e provar na nossa Barbie. Se você não quiser que ele fique assim arrebitado, aí você passa a costura, aquela costura de pés ponto aqui, tá? Vamos provar na nossa Barbie Laila. Vai ficar linda, né? Vamos costurar agora aqui o botãozinho, o colchetezinho de pressão. Aqui, ó.
E a sainha dela tá pronta. Você pode colocar um pouquinho mais pra baixo, porque se você subir mais pra cima vai ficar meio estranho, né? Uma saia quase abaixo dos peitos. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido Brincando e Aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós. Por isso, sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte. Acesse o nosso Instagram. Ou, se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos e até a próxima!